Saudações, as boas-vindas aqui a mais um Evangelho no Lar do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarifeiro da casa, e te acompanho aqui para mais um vídeo onde a gente vai fazer a nossa oração, a nossa leitura, a nossa reflexão, rogarmos pela fluidificação das águas, enfim, né? Um momento de cuidado muito precioso que deve ser realmente preservado, apreciado, desenvolvido, seja você mesmo, seja aí com a sua família ou com seus amigos. É um momento, né, gente, de nos abrirmos para muitas situações que são colocadas em nosso caminho ou para recolocá-las em nosso caminho novamente, né? E lembrarmos, né, que esse mundo, essa nossa vida, não é só essa rotina que a gente tem aí, casa, trabalho, ou escola, trabalho, ou enfim, né, os afazeres do dia a dia, não é simplesmente isso, né? Tem muito, muito mais do que isso, e o que estamos fazendo então por isso, né? Fica aqui a reflexão já inicial. E antes da gente começar, aqueles recadinhos também que são super importantes para o bom andamento de todo o nosso evangelho. Primeiro recadinho é o seguinte, né, gente? Este evangelho aqui é um evangelho de número 150. Chegamos a 150 edições, então, do nosso evangelho. Quero agradecer, né, por você estar aqui conosco. Muito, muito obrigado mesmo, tá? E, pessoal, assim, né? Por que eu falo desse número aqui do nosso evangelho? Hoje, chegando aos seus 150 com esse vídeo. Porque caso você esteja vendo pela primeira vez, existem aí outros 149 que podem ser assistidos, não são obrigatórios, né? São uma questão bem opcional realmente, tá? Mas, como eu disse, né? Estão aí, se você quiser, pode seguir de lá, pode ver os anteriores, né? Não são uma sequência, tá bom? E também, né, gente, todos eles estão lá no nosso YouTube do Educandário Leon Denis, tá? Tem esse S aí, se pronuncia só Denis, mas tem esse S no final, ok? E lá estão todos esses vídeos do Evangelho, também as palestras, né, que acontecem na nossa casa, em Tijucas. Toda quarta-feira à noite tem a palestra pública, que depois fica à disposição aí no nosso YouTube, tá? Então fique à vontade para assistir, reassistir, enviar para quem você quiser, tá? E também, gente, eu lembro a vocês, né, dos nossos recadinhos sobre a questão da água para ser fluidificada. A minha já está aqui. Você pode dar um pause aqui nesse vídeo para ir lá pegar. É realmente um copinho, uma jarra, pode ser uma garrafinha, né, se você está com mais pessoas aí, porque ao final, né, um hábito já, a gente faz uma oração e pede pela fluidificação dessas águas, tá? Para que junto, né, quando a gente beber essa água, né, nos faça ainda mais bem, tá? Então, pode pegar a sua água aí também. E último recado é sobre a questão, né, do barulho, do ruído. Como eu gravo aqui contínuo, né, gente, e gravo com um monte de coisa acontecendo ao redor, é obra que tá rolando ali, é cachorro que inventa de latir, é uma fábrica que trabalha aqui do outro lado, várias e várias coisas, né? Mas não dá para ficar parando, né, gente, o vídeo para resolver uma coisa, resolver outra, né? Até digo que o microfone aqui é bem bom, porque pega pouquíssima coisa mesmo. Mas se acontecer, se ouvirem, né, gente, segue o barco, realmente segue a linha. O foco é aqui, a nossa leitura, reflexão, oração, tudo isso que a gente se propôs hoje realmente, tá bom? Então, agora, de fato, a gente pode começar. Vamos para a nossa prece inicial. E a prece de hoje, eu trago aqui uma prece, gente, por alguém que agoniza. Então, se você conhece alguém, né, que está agonizando pelos últimos dias na Terra, ou se tem alguma situação, né, que você conhece também, faça essa oração agora, essa prece, levando o seu pensamento até esta pessoa, coloque esta pessoa, esta família nas suas intenções agora, tá? Então, Deus poderoso e misericordioso, eis uma alma que quer deixar seu envoltório terrestre para retornar ao mundo dos espíritos e à sua verdadeira pátria. Possa nele entrar em paz,
e a vossa misericórdia estender-se sobre ela. Bons espíritos que acompanhastes na terra, não abandones nesse momento supremo. Dai-lhe a força de suportar os últimos sofrimentos que deve experimentar neste mundo para o seu adiantamento futuro. Inspirai para que consagre o arrependimento de suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restam ou que possam momentaneamente lhe retornar. Dirige esse pensamento a fim de que a sua ação torne menos penoso o trabalho da separação e que ela leve consigo, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. Que assim seja. E feita a nossa prece, gente, hoje vamos falar no nosso evangelho também sobre prece, tá? Veio pra gente aqui o capítulo 27, Pedi e obtereis, o nosso item 16 e 17, preces inteligíveis, tá? Então, vamos fazer a leitura, na sequência a reflexão. Só lembrando, capítulo 27, Pedi e obtereis, itens 16 e 17, preces inteligíveis. Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvas a Deus de coração, como um homem entre aqueles que não entendem senão a sua própria língua, responderá amém ao final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que tu dizes? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. A prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Para a imensa maioria, as preces numa língua incompreendida não são senão um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia, e se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Repetem-na como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtude, segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmo por hábito. Por isso, creem-se quites. Quando disseram uma prece um número determinado de vezes, nesta ou naquela ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-la, crê-lo, mais sensível à forma do que ao fundo. Então, essa é a leitura, né, gente? E eu já começo trazendo aqui o final, né? É rebaixar, crer que a forma é mais sensível do que o fundo, né? Ou seja, aquilo que a gente faz, a questão, né, da forma como a gente faz, vai ser mais preciosa do que a intenção que a gente tem, tá? Então, e aí por isso, né? E muitas vezes o que a gente faz, o que a gente acaba fazendo na criação das crianças é ensinar eles a repetirem aquela oração e dizer que está tudo certo só repetindo aquilo. Quando, na verdade, né, gente, aquilo não está fazendo sentido. Por quê? Porque dá um pouco mais de trabalho. Estou me arrumando aqui na cadeira. Estou me mexendo aqui, mas já deu. Então, porque dá mais trabalho, eu pedi, né, para ele pensar de forma positiva, porque dependendo da idade eu tenho que ensinar o que é isso, né? Para ele pensar naquilo que ele quer, que ele gostaria de que aconteça, enfim, né? Essa situação, guiar essa situação para algo que é personalizado e que depende muitas vezes da referência que a própria pessoa tem. E aí, né, repito, trabalhar com uma criança, isso, por exemplo, é muito mais complicado do que a gente só repetir e pronto, né?
Só que a verdade, como está dizendo aqui, né, é que eu preciso, gente, compreender aquilo que eu estou falando. Eu preciso estar ali, naquele momento, sintonizado com aquilo que eu estou pedindo. Porque muitas vezes, por força do hábito, acontece, é normal, mas precisa, né, ser, não vou dizer corrigido, mas precisa acontecer de uma maneira mais eficaz e mais realmente individual e precisa. Eu, mesmo que seja uma repetição de palavras, estar ali, pensando naquilo, vibrando realmente por aquilo, pondo meu sentimento, minha intenção naquilo. Porque acontece, né? A pessoa sem tempo, hoje em dia, né? Mais do que nunca, uma rotina super corrida e tudo mais. E a pessoa vai fazer o quê? Vou aproveitar e já vou orar aqui. E aí fica, né, gente, às vezes repetindo uma série de palavras que ela conhece, que ela acha que aquela palavra é boa para aquilo, muitas vezes é assim, né? Ou orações prontas e tal. Só que tá lá escovando o dente, tá vendo, né, que a sujeira do seu dente está saindo, se olhando no espelho e vendo que, tô com tal coisa no olho, e repetindo aqui, né, a oração. Gente, por quê? Pra quê? Sabe? Então, e também, né, a quantidade. Acho incrível a quantidade, né? Então, vou falar aqui, vou falar 15 vezes isso aqui. Vou trazer isso aqui 15 vezes, vou ficar repetindo isso aqui. Só que em todas as 15 vezes, o meu pensamento está lá longe, longe. Será que eu tirei a roupa do varal? O que eu vou descongelar para amanhã? Mais uma vez repito, pergunto, por quê e para quê? Então, né, mais vale desses 15 minutos você tirar só 5, pegar aí, um terço dessa situação, mas estar ali, naquele momento, pensando naquela situação que você quer pensar, seja, né, para alguém, seja para você mesmo, mas estar ali, se doar no seu coração, na sua mente, em todo o seu perispírito por aquilo. Aí sim, gente, porque realmente, né, a questão, como diz ali, tá, o fundo, que é essa intenção, vai sempre ser mais valioso do que essa forma. Até porque, né, gente, imagine bem, né? Existe uma forma ideal de orar, as palavras certas para eu orar, tá? Existe isso. Perdão. Então significa que só uma religião está correta, não é? Não tem um pouco de sentido? Porque então, se essa é a forma ideal, aquela religião, aquela ali, aquela de lá, aquela ali também, tá? Eles não fazem dessa forma, cada uma faz da sua forma, né? Algumas até coincidem, claro. Mas imagina, no mundo todo, comparando, infelizmente, com a questão do mundo todo. Vai ter formas diferentes, não vai? Então, não, se aquilo lá não é daquela forma, dessa forma é o certo, pronto, então quer dizer que Deus não ouve aquelas pessoas de lá. Só essa pessoa que fala dessa forma aqui. Não, né, gente? Deus ouve a todos. Se você quiser ser ouvido, se você colocar a sua voz para Ele, do seu coração para Ele, e não de uma fórmula já pronta que você vai ficar repetindo e vai viajar aqui na maionese. Tá? Então, por quê? Porque essa situação do coração, né, vai ser comum, tá? Vai ser comum. O que acontece, é claro, né? Eu fico falando essa fórmula pronta para poder dar o tempo, mas na minha mente eu estou pensando naquilo que eu quero pensar. Ok, porque aí, né, continua sendo a questão da sua intenção se elevando ainda a questão da forma, tá? Não se perderam, não se inverteram aí as coisas como acaba acontecendo geralmente, né? Agora, enquanto, né, eu falei 1000 vezes aqui, pronto, tá tudo certo. Só que logo em seguida, né, continuou desejando mal para alguém. Foi ali e julgou tal pessoa, né? Então não faça isso, pelo contrário, né? Peça para que a sua mente pare de ter esse tipo de comportamento, tá? Ou para que aquilo que te incomoda seja resolvido de alguma forma, né? E às vezes, gente, a verdade é, para essa questão da prece inteligível, a gente não precisa nem ser muito específico. Porque lá dentro do nosso coração, né, Deus, a espiritualidade, sabe aquilo que a gente quer, sabe aonde a gente quer chegar. Sabe onde a gente quer chegar.
E aí a gente fica se preocupando, porque eu tenho que trazer aqui esse lugar, eu tenho que trazer esse termo, essa palavrinha. Não. Não. Porque Deus sabe o que você quer e vai convergir para que aquilo aconteça. Porque mais do que nas suas palavras, a sua intenção e no seu subconsciente, muitas vezes, e isso é involuntário, está aquela situação. Tá? Então, invista, né, gente? A questão até mesmo, né, treinar meditação, sabe? Interpretação textual e foco. Foco, foco, foco. Hoje é muito comum, né, a gente ver pessoas, né, eu, inclusive, tenho laudo de TDA, várias pessoas com TDAH, o transtorno de déficit de atenção, ou, no caso do TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, tá? Que, claro, né, não vamos entrar nesse assunto, mas a gente sabe, né, a rapidez com que as coisas têm acontecido no mundo, na parte de mídias, né, acaba levando as pessoas para isso, em que tudo tem que acontecer muito rápido, e também a situação de que eu tenho que estar acontecendo comigo, eu tenho que estar aqui em voga com várias coisas, com multiplataformas. E aí nisso, na verdade, você não foca em nada, você não está pegando algo realmente aproveitado e trabalhando na sua mente, aproveitável e trabalhando na sua mente, em nada, né? Então, volta lá, volta um passo, respira, paciência, foco, resiliência e foque numa coisa bem feita. E aí, né, fazendo isso, esse exercício que eu estou falando aqui, que é para a vida, que é para o nosso dia a dia, que é para a nossa rotina, vai funcionar também para a questão da sua oração, para ter essa conversa direta, sincera, que não precisa ter esse começo, meio e fim bem estabelecido, mas precisa ser com amor, precisa ser de coração, e aquele momento precisa ser para aquilo e só. Tá? Fica aqui, né, a nossa, né, tentativa, né, de refletir também, para poder fazer também, né, toda essa situação. Tá bom? Dito isso, esse é o nosso evangelho aqui de número 150, tá? E vamos agora para a nossa prece final. Vamos finalizar nosso evangelho. Vamos lá. Mais um momento de contato com esse Criador, com essa espiritualidade amiga que chega ao fim, mas que sabemos que, na verdade, é apenas uma continuidade. Tudo progride, tudo marcha, avante, para que a evolução aconteça. Então, que eu faça parte desta caminhada e que eu possa contribuir com esta caminhada também, tendo mais paciência, tendo mais resiliência, ouvindo muito mais do que falando, e fazendo, agindo da maneira como eu posso a favor do bem. Rogamos também pela fluidificação das águas, para que em cada local aqui presente onde estão essas águas, estejam também todas essas ferramentas para que possamos fluir em nós mesmos com tudo isso a ser aprimorado e que tudo isso que a gente pediu, para que realmente toda essa água fluidificada trabalhe em prol dessas situações. Agradecemos então por mais esse evangelho, por mais essa conexão e, né, ainda nos deixamos abertos para o amor, para o teu carinho, Pai, e para tudo aquilo que tens de bom a nos dar hoje e sempre. Que assim seja. Não esqueçamos aqui do nosso brinde. E ficamos por aqui então, né? Como eu já disse anteriormente, esse é o Evangelho de número 150. Eu sou o Douglas, tarifeiro da casa. Muito obrigado por me deixar te acompanhar aqui em mais esse vídeo. E daqui a 2 semanas a gente volta com um vídeo novo, então. Mais um Evangelho do nosso educandário Leon Denis para você. Obrigado e até lá!